Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças te damos. Meu Deus, meu Pai. Que esta palavra, Senhor, venha adentrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. E o Senhor venha fazer a obra em nossos corações. Espírito Santo, faça a obra que o Senhor quer fazer. Senhor, plante a semente nos nossos corações. Germine, que esta semente venha germinar, Senhor. Em nome de Jesus, nós permitimos, abrimos os nossos corações para a sua palavra nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. E o Senhor faça a obra que o Senhor deseja fazer. Que o céu, Senhor, venha para a terra. Em nome de Jesus, venha o teu reino. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Hoje, para todos, sempre. Que assim seja. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Graças te damos. Glória a Deus. Amém. Queridos, o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Amém? Nós vamos falar aqui acerca do que é a palavra de Deus. E nós vamos começando com a palavra. Amém? E vamos continuar com a palavra. Em nome de Jesus. Salmo de número 119, versículo 105. Eu vou ler numa versão que a gente vai compreender melhor, bem mais clara, né? A sua palavra é lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Amém, glória a Deus. E eu vou ler numa outra versão também, que diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Amém? É assim também mesmo? Glória a Deus, amém? Então veja só, a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada, amém? Para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém? Se eu quero ser a mulher que Deus quer que eu seja, eu desejo ser o que Deus quer que eu seja, só tem um meio, a palavra de Deus. Amém? Provérbios capítulo 6, versículo 26. Também nós vamos ler lá também, tá? Provérbios capítulo 6, versículo 26. Glória a Deus. Quem achou aí pode ler também, tá bom? Provérbios 6, versículo 26. Já, tá? O preço de uma prostituta se reduz a um bocado de pão. Provérbios 6, versículo 26. Amém. Tá, eu errei. Tá nesse versículo aqui. Tudo bem, vamos deixar para mais para frente. Amém? E talvez seja o final desse versículo. Vamos lá. Final? Também não, né? Tá, eu errei. Capítulo 7. Vamos lá, versículo 1. Meu filho, siga os meus conselhos e grave na memória as minhas instruções. Amém, glória a Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim: meu filho, siga os meus conselhos. Amém? Tem outras Bíblias que falam os meus mandamentos. Amém? A minha palavra. Jeremias capítulo 23, amém? Lembra do título dessa mensagem? O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Amém? O quanto nós precisamos, nós dependemos da palavra de Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 29, a gente vai ouvir na mesma versão do começo, tá? Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Como um martelo que quebra a pedra mais dura? Amém? Jeremias capítulo 23, olha só. O próprio Deus está falando assim, ó. Não é a minha palavra como fogo. Amém? É uma comparação, né? A palavra de Deus está comparando. Deus está comparando a palavra dele como fogo. Amém? Que queima tudo aquilo que não presta em nossas vidas, que muda as nossas vidas. E ele compara ali também, são duas comparações que ele faz, né? Como o fogo e como o martelo, né?
que esmiuça, né? Quebra, né, a penha. Glória a Deus. Mesmo com o que ele diz em Ezequiel 36:26, né? Ele diz: dá-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra. Como Deus pode trazer o coração nos dá um coração novo, né? Ele tem que quebrar primeiro o coração da gente, coração de pedra, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá, vamos ver também, né? Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Glória a Deus. Então, toda a Escritura, ela é fiel, ela é apta, amém? Para mudar a nossa vida, para transformar as nossas vidas, para nos ensinar. Está lá em Hebreus também, vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12, ou o contrário também, às vezes eu cito o capítulo e confundo, né? Me confundo. Mas é capítulo 4, versículo 12, vamos ver? Também Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Olha aí. Amém? A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Amém? Continua. E mais cortante. Meu Deus, e mais cortante do que uma espada afiada de 2 lados. Glória a Deus. Amém? Então, olha, mais uma comparação Deus faz com a palavra dele, né? Ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Que vai penetrar lá dentro da gente e vai mudar a nossa história. Então, aqui não está se falando de filosofia humana, né? Não está se falando de uma filosofia humana, né? Para mudar as nossas vidas. Não está se falando de um conto de carochinha, não. Amém? Está se falando de alguém, Deus, esse Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra, o mar. Esse Deus que te formou no ventre da tua mãe. Esse Deus que me formou no ventre da minha mãe, só Ele pode me mudar. Só Ele pode transformar a minha vida. Você viu a importância da gente estar numa igreja, num local, porque não é a igreja, não é a denominação que vai mudar a tua vida. Amém? Não é uma placa de igreja, não é a religião, mas é você estar num lugar onde você possa ouvir a palavra que muda, que transforma a tua vida. Glória a Deus, Glória a Deus, que transforma as nossas vidas. Então, você viu aqui poucos versículos. Se nós formos entrar na Bíblia, né, dentro da palavra, nós vamos ver inúmeros versículos. Amém? Inúmeras palavras que o Senhor Deus nos mostra o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Ela é como uma espada. Eu vou até repetir esse versículo novamente. Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, mais cortante do que uma espada afiada de 2 lados. Glória a Deus. Que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, Amém. juntas Glória e medulas, Deus. pensamentos Aleluia. e desejos do coração. Amém. Nos mostrando como somos na realidade. Meu Deus, nos mostrando como somos na realidade. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. A gente vai ouvir novamente também na mesma versão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O que é a palavra de Deus? Amém? Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Meu Deus, amém? Olha só,
Isto é a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Amém? A palavra de Deus é como um espelho. Amém? A Bíblia, ela é comparada a um espelho que te mostra quem você é. Amém? Quem você é. Então, nós precisamos conhecer a verdade, e andar de acordo com ela. Eu preciso conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade e andar de acordo com ela. Andar pela fé. Amém. Amém? Andar de acordo com o que Deus quer que nós andemos, né? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esta é a palavra de Deus. Ela te mostra quem de fato você é. E você precisa ver que você, olha só, que eu, que nós, que todos os seres humanos na Terra pecaram. Então, se a palavra de Deus ela nos mostra quem nós somos, para que nós possamos ser redimidos, ser transformados, ser mudados por ela, o primeiro passo é a gente reconhecer quem de fato nós somos. E a palavra de Deus ela nos mostra. Até que a gente reconheça quem de fato nós somos, não tem como a gente mudar. Amém? Porque a palavra de Deus ela nos muda, ela nos transforma através de uma decisão no nosso coração. Porque Deus ele não vai vir para as nossas vidas e fazer o que ele tem que fazer, o que ele quer fazer, se nós não permitirmos. Você quer ver? Eu quero ir com você em João, capítulo 3, capítulo 6, versículo 64, né? A gente vai pelo 63, né? Começar pelo 63, 63. João, capítulo... Eu vou precisar aqui do auxílio, né? Da minha bênção aqui, que vai estar lendo aqui pra gente, né? João 6:63 primeiro, depois 64. Somente o Espírito dá vida, a carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Glória a Deus. O que é a palavra de Deus? Espírito e vida. A palavra de Deus é ação. Lá no livro de João, capítulo 1, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, ela é vida. Quando sai da boca de Deus, quando a palavra dele sai da boca dele, vai se tornar vida. Ele fez isso em Gênesis, capítulo 1, está escrito. Ele disse, haja luz, e houve luz. Tudo se formou pela palavra de Deus. Amém? Imagina a palavra de Deus sendo formada, o que ele quer, né? Ele fazer o que ele quer dentro de nós. Imagina o quanto você amar a palavra de Deus, é o quanto você vai ser mudado. Por isso que ele disse, nós temos que desejar a palavra de Deus como o bebê, né? O recém-nascido deseja o leite materno. Meu Deus. Glória a Deus. Agora você entende? Você não vai mais deixar sua Bíblia aí no criado mudo, né? Em cima, fechada, criando poeira. Não, Deus ele quer trabalhar em tua vida, na minha vida, através da palavra dele. Amém? Aí Jesus disse, porque ele detectou no coração daquelas pessoas que estavam diante dele, né? Aquela multidão. No versículo 64, você quer ver o que está escrito? Foi Jesus quem falou essas palavras. Mas alguns ainda não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele e por quem seria traído. Amém? Olha só. Então Jesus disse que ele sabia quem ainda não cria nele. Então a palavra de Deus ela é espírito, ela é vida. Mas o problema é que tem alguns que ouvem, tem pessoas que ouvem, mas não abrem o coração para essa palavra. Entendeu? Então Jesus sabia quem cria nele e quem não cria. Você quer ver o 65, versículo 25? O que Jesus diz também? Como que acontece a mudança em nossas vidas? Depois observou. Isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa. Meu Deus.
Amém? Você entende agora? Às vezes a gente olha muitas pessoas que têm o título de crente, de cristão, estão nas igrejas, né? E aí a gente, por isso os escândalos, né? E aí a gente diz assim, ó, fulano tal é crente, é de igreja tal, entendeu? E aí vai acontecendo os escândalos, né? Por quê? Porque Jesus ele afirmou que ninguém vem a ele, ninguém serve a ele, se não houve uma plantação de semente, né? Da palavra de Deus no coração da pessoa, né? Juntamente com a atitude, com a decisão dessa pessoa de querer uma mudança, uma transformação. Então não adianta a pessoa simplesmente estar numa igreja. Não adianta a pessoa simplesmente dizer que ela recebeu uma oração lá no altar, né? Recebendo, entregando a vida dela para Jesus. E quem garante que essa pessoa de fato, né, está vivendo para Jesus? Quem garante que ela deu em continuidade essa decisão dela? Entendeu? Então, até se descobrir isso, a gente vai colocar a culpa na igreja, vai colocar a culpa naquele líder, naquelas pessoas que estão com ela, que estão ali. Então, é uma decisão de cada um. Deus, ele não salva as pessoas assim como é que se diz? De uma remessa assim, de multidão de gente. Não. Não, ele salva individualmente e de acordo com a decisão do coração daquela pessoa. Amém? Olha aí. Então, até a gente entender isso, a gente vai colocar a culpa na igreja, né? A gente vai colocar a culpa naquela denominação, naquele lugar onde as pessoas estão. Você está entendendo? Mas sim, não tirando também, olha só, não tirando também o dever de cada pessoa que o Senhor chamou, de cada líder, cada pastor, cada apóstolo, cada profeta, cada pastor que Deus chamou para levar o conhecimento da palavra, para levar, para semear a palavra de Deus no coração, né, da humanidade, de todo mundo, amém? Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, mas aqui a gente está vendo, a decisão é individual, da pessoa aceitar, de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Amém? Tem que haver um ensino, tem que haver a explanação da palavra de Deus, tem que haver a verdade da palavra de Deus sendo pregada no coração das pessoas. Sim, mas tem que haver também a decisão individual de cada um. E a Bíblia diz aqui em João capítulo 6, versículo 64, que Jesus diz assim, a palavra de Deus diz que Jesus disse que ele bem sabia quais eram os que criam e os que não criam também nele. E o 65 ele diz que não pode haver uma salvação, amém? Não pode haver uma libertação. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo: ninguém vem a mim se não for enviado pelo meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, tem essa versão também, né? Tem a versão que você acabou de ouvir, tá bom? Nós vamos ouvir novamente, capítulo 6, versículo 65. Isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Amém? Glória a Deus. Então, se essa pessoa ela não for atraída de fato a Deus, entendeu? Se ela não for atraída a Deus, não tem salvação, não há salvação, não houve salvação. Então não basta, você entendeu? Não basta você estar numa igreja, não basta você ter entregado sua vida, levantar sua mão ali e entregar. Não. O que acontece é que o trabalhar de Deus é nos nossos corações. Amém? Amém. Não é numa atitude leviana. Eu senti ali, né? Eu tive ali um sentimento de remorso pelos meus pecados, eu reconheci ali, mas depois a pessoa não continua, né? Não afirma isso. Não é essa decisão que a pessoa tomou de fato. Aí não vai ter realmente uma vida com Cristo. Amém? Não vai ter realmente uma mudança. Mas nós podemos lembrar que a palavra de Deus, ela expõe os nossos pecados. Você quer ver? Tiago, capítulo 1, nós vamos novamente. Versículo 23. Então, a palavra de Deus, ela é como um espelho, né? Nós vamos ler em duas versões agora. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Como é que a palavra de Deus ela é comparada a um espelho, né? Olha só. Capítulo 1, versículo 23. Pode ler.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Amém? É semelhante a alguém que ouve a palavra de Deus. Amém? E não vive essa palavra. A Bíblia diz que é comparado a uma pessoa que olha o seu rosto no espelho, mesmo sabendo como está, entendeu? Ele olha e vai embora. Fica por isso mesmo. Então, a palavra de Deus, ela nos expõe. A palavra de Deus, ela nos mostra de fato quem nós somos. Você quer ver como ela nos mostra quem nós somos? Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Então, aquele que ouve a palavra de Deus e não vive ela, é comparado à pessoa que se olhou no espelho. Ela se olhou no espelho, ela contemplou o rosto dela natural. De fato, como ela é. Entendeu? E aí mas simplesmente ela se viu. Então a pessoa ouviu a palavra, mas ela não praticou, é uma pessoa que simplesmente se viu no espelho, entendeu? E ela contemplou o rosto dela natural. Então tem muitas pessoas que elas ouvem, que vamos entender, tem muitas pessoas que elas ouvem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus, entendeu? Mas elas recebem naturalmente, elas não recebem no espírito. Então não tem como mudar a vida no espelho. Uma coisa é o espelho te mostrar o que você vai ver naturalmente, entendeu? Teu corpo físico, entendeu? E outra coisa é um espelho que te mostra espiritualmente. Existe no mundo algum espelho que mostra a gente espiritualmente? Não existe. Mas a palavra de Deus está dizendo que assim como o espelho nos mostra fisicamente, a palavra de Deus nos mostra espiritualmente. É como um espelho, a Bíblia está falando. A palavra de Deus não é um espelho, a palavra de Deus é como um espelho, é comparada a um espelho que mostra o físico da pessoa, o natural da pessoa. A palavra de Deus mostra a gente espiritualmente. Amém? Ela mostra lá dentro quem de fato nós somos. E quem nós somos? Você quer ver como a palavra de Deus nos mostra quem de fato nós somos? Então, e aí a Bíblia está falando que tem muitas pessoas que elas ouvem a palavra de Deus só naturalmente. Naturalmente. Elas não deixam que essa palavra entre no coração, penetre no coração, porque a palavra de Deus, ela não é para a tua vida natural, simplesmente. Entendeu? E a gente vê que tem muitas pessoas que elas levam a palavra de Deus naturalmente. Elas querem o quê? Elas buscam somente aquilo que vai satisfazer elas, né? Que vai resolver um problema de imediato, entendeu? Elas querem isso. Então elas vivem o quê? No superficial, entendeu? Elas não entendem que a palavra de Deus é para mudar o espírito. Então por isso a Bíblia diz, olha só, que a palavra de Deus é como um espelho. Olha só. A Bíblia diz que uma pessoa que ouve a palavra de Deus e não muda, não mudou, não foi transformada, ela ouviu, ela viu a palavra, ela se viu na palavra apenas superficialmente, apenas naturalmente. Não houve um trabalhar no espírito, não houve um trabalhar no coração. Entendeu? E aí ficou no superficial, não houve. Aí Deus não pôde atrair essa pessoa para Cristo. Você está me entendendo? Amém. É muito forte isso. Então ela viu a palavra de Deus, é como se ela se viu no espelho. Aí ela vai para uma igreja, ela vai buscar Deus simplesmente para as questões naturais, para as questões físicas, para as questões deste mundo. Resolve as coisas somente deste mundo. Então tem muitos crentes assim, muitas pessoas, né, crente em aspa, né? Crente é falso, entendeu? Porque não mudou dentro dele, mudou superficialmente, porque Deus faz mesmo. Se você vem, vamos supor, quando Jesus andou neste mundo, quantas pessoas foram abençoadas superficialmente, fisicamente? Quantas pessoas vieram até Jesus? 9 leprosos, vamos usar esse exemplo? 9 leprosos, eles não foram mudados? Foram curados, mas fisicamente, entendeu? Então eles olharam para Jesus. Olha só, como homem natural, olha só, eles se vendo um homem natural, mas eles não procuraram o espiritual.
Entendeu? Eles foram até Jesus e foram curados, porque Jesus tem a cura, Jesus tem a vida. Amém? Mas eles só buscaram para o natural. E a Bíblia diz que um deles, desses 10, voltou para buscar o espiritual. Amém? Ele foi tocado, ele foi atraído. Por quê? Porque ele decidiu isso. No meio do caminho ele se viu curado, aí dentro dele houve uma mudança, olha só. Dentro dele houve uma comoção, né? Alguma coisa agiu dentro dele, algo agiu dentro dele. Por quê? Porque ele decidiu. Então nós como seres humanos, nós precisamos, é como se a gente colabora com Deus, né? Como se e até porque a gente precisa, porque a gente necessita. Amém? Nós vamos ver dentro da palavra agora o quanto nós precisamos de Deus, o quanto o ser humano precisa de Deus, para que você entenda que não trata-se só do natural. Amém? Jesus até disse para aqueles homens, né, para aquela multidão, aliás, os 9 não estavam ali, mas estava somente um daqueles 10 leprosos que foram curados. E a Bíblia diz que Jesus disse assim, não foram 10 os que foram curados? Cadê os 9? Entendeu? Você entende? Então a palavra de Deus, ela vai trabalhar em nossas vidas. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, que é como uma espada de 2 gumes, entendeu? Que trabalha, olha só, dos 2 lados, amém? Tanto no físico, tanto na alma, como no espírito. Ela divide, ela vai trabalhar na tua alma, ela vai trabalhar no teu corpo, ela vai trabalhar no teu espírito. Amém. Então, Romanos capítulo 3, versículo 20, novamente, nós vamos ouvir, tá? Vocês podem ver agora, ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fica que não lhes obedecemos, pois mediante a sua lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Meu Deus, amém? Você viu só? Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para o nosso caminho, ela é luz, amém? Ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela revela, ela mostra quem de fato nós somos. E você vê agora em Romanos 3:20, entendeu? Que a própria lei, Jesus disse que ele não veio banir a lei. Ele não veio, ele veio cumprir a lei. E a lei serve para quê? A lei, ela serve para mostrar para a gente o quanto pecadores nós somos, né? O quanto pecadores nós somos e quanto nós precisamos de Cristo. Amém? Então a Bíblia, ela é comparada a um espelho que te mostra quem você é. Nós precisamos conhecer a verdade, amém? E andar de acordo com ela. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ver que nós pecamos e nós estamos longe de Deus. Romanos 3:23. Você viu? Nós lemos aí o 20, mas vamos ver o 23. Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Amém? Olha aí, é a palavra de Deus como um espelho mostrando o nosso espírito, mostrando a nossa condição espiritual. E o papel da Bíblia é te dar conhecimento do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7. Será que estou sugerindo que a lei de Deus é má? Claro que não. Eu não teria conhecido o pecado a não ser pela lei. Eu não conheceria o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobice. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro passo da palavra de Deus é nos mostrar o quanto nós somos pecadores. Amém? Esta é a primeira função da Bíblia. O que é a palavra de Deus? Amém? Lembra que essa palavra é o que é a palavra de Deus. Então, o primeiro passo da palavra de Deus é nos mostrar quem nós somos. Em que estado nós nos encontramos. Amém? Então, essa é a primeira função da Bíblia. A palavra de Deus, né? A primeira função da palavra de Deus é te dar conhecimento de você mesmo. Por isso que a Bíblia diz que ela é como um espelho, né? É como ela compara com um espelho. Um homem que ouve a verdade, a palavra de Deus, e não pratica, é como uma pessoa que se vê no espelho,
naturalmente e de repente vai embora, sai, entendeu? Ela se vê naturalmente e pronto. Quer dizer, nada resolveu na vida dela. Ela vê simplesmente, ela vê a palavra, ela se vê como um homem se vê no espelho, naturalmente. Então, se você nunca ver o seu próprio pecado, você nunca saberá e nunca viverá para Cristo. Nunca saberá quem é Cristo e nunca viverá, né? E também nunca se chegará a Cristo, entendeu? Nunca se chegará a Ele clamando por perdão, né? Então, uma pessoa que ela não reconhece quem ela é, né, pecadora, ela não vai se render a Cristo, entendeu? Ela não vai, simplesmente entra numa igreja, entendeu? E aí ela ouve ali que ela precisa entregar a vida dela para Jesus, para ela ser abençoada, entendeu? E fica só nisso, uma pessoa natural, não mudou a vida, entendeu? Então, se você nunca chegar ao reconhecimento, lembra que Jesus dizia, ele diz, né, em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz, arrependei-vos, o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele vem, ele começa de um arrependimento, amém? E ele começa no coração individual. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, se você nunca ver o seu próprio pecado, você nunca saberá e nunca virá a Cristo clamando por perdão. E a Bíblia é que fala a verdade sobre você. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é aquela quem fala a verdade acerca de você. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Você precisa urgentemente entender por que Cristo veio a este mundo. Nós precisamos entender urgentemente por que Cristo veio a este mundo. Glória a Deus. É o que nós vimos ontem, né? Nós ouvimos ontem dentro da palavra. Cristo, ele é a salvação. Ele é a salvação. Ele não precisava vir ao mundo por causa do céu. Ele não precisava vir ao mundo por causa dele mesmo. Ele é o Filho de Deus. Ramanamanai. Glória a Deus. Seriodokondahai. Grande é o Senhor. Aleluia, Jesus. Ele não precisava vir ao mundo para se salvar ele mesmo. Amém? Ele veio ao mundo por tua causa, por minha causa. Então a Bíblia é que fala, né, acerca de você. Você precisa, eu também preciso, nós precisamos urgentemente entender por que Cristo veio a este mundo. Por que Cristo veio a este mundo? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Vamos continuar dentro da palavra? Amém? Jeremias 17, versículo 9. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Amém? Então, o coração humano não tem como ele mesmo saber o quanto ele é mentiroso, o quanto ele é enganoso. Tá? A própria palavra de Deus está nos mostrando. Não tem capacidade. O coração humano ele é tão enganoso e ele mesmo não tem capacidade de saber o quanto ele é enganoso. Mas a Bíblia mostra. A Bíblia nos mostra isso. A palavra de Deus nos mostra isso. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é aquela que nos mostra o quanto somos enganosos, o quanto somos pecadores. Papai, meu Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, 23. Capítulo 3, versículo 1 também. Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Amém? Olha, a Bíblia diz todos, todos. Não há nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia diz também. Capítulo 3, versículo 1 também. Então, qual a vantagem de ser judeu? Será que existe quaisquer benefícios especiais para eles, vindos de Deus? Será que há algum valor da cerimônia judaica, da circuncisão? Continua, pode continuar. Sim, ser judeu tem muitas vantagens, principalmente porque Deus confiou-lhes suas palavras para que assim pudessem conhecer e fazer sua vontade. É verdade que alguns deles foram
infiéis, mas será que a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? Naturalmente que não. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus não é. Lembre-se de que está escrito que as palavras de Deus serão sempre provadas como verdade e justiça, não importando quem as discuta. Amém, glória a Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a verdade, é justiça. Não importa quem as ouve. Amém? Ela vai sempre continuar a verdade e justiça. Então, e a Bíblia diz no 23, capítulo 3, 23, todos pecaram. Todos pecaram. Estão destituídos, separados da glória de Deus. Então, o que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? É aquela que nos mostra quem de fato nós somos. Então, você já viu o quão ímpio nós somos? O quanto precisamos de Cristo? Então, nós fomos colocados numa balança, a Bíblia diz, e fomos declarados culpados. Amém? E o que resta do pecado para nós? A Bíblia diz que o que resta do pecado, Romanos 6, 23, o que resta do pecado é a morte. Amém? Por isso Cristo veio ao mundo para a morte, para morrer. Porque se não fosse ele, eu estaria naquela cruz, você também estaria naquela cruz. Então, essa é a razão. Então, agora veja que a Bíblia nos mostra que Deus, ele não nos deixa condenado. Primeiro passo da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus ela nos mostra, amém? O quanto pecadores nós somos. Amém? Primeiro passo da palavra de Deus é nos mostrar o quanto pecadores nós somos. Agora, veja só, neste segundo passo, a Bíblia nos mostra, amém? Que ele não nos deixa condenados. Glória a Deus. Jesus Cristo não nos deixa condenados. Deus não nos deixa condenados. Então, a questão é que nós podemos ser redimidos, olha só, apenas de uma maneira só. A Bíblia não nos mostra, nunca vai nos mostrar que a gente é redimido, que a gente é transformado, entendeu? Mudado para agradar a Deus de forma humana, entendeu? Pela mente humana, pela condição humana. Porque para e pensa comigo, como que Deus ele vai permitir que o homem destituído, separado de Deus, vai ter alguma capacidade de criar mecanismo, meio para ser salvo? Não tem, isso é fora de cogitação, não tem como. Amém? Fora de compreensão, não tem como. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o único meio, ele falou isso para Nicodemos, necessário é o homem nascer de novo. O único meio é a gente nascer de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse isso para Nicodemos, capítulo 3 de João, versículo 3, ele diz assim, necessário é nascer de novo. Pode ler aqui. Amém? Jesus respondeu, verdadeiramente digo-lhes, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Meu Deus. Então, a palavra de Deus nos mostra, e é muito claro isto, né? Não tem como ver o reino de Deus se não nascer de novo. Glória a Deus. Você pode passar a vida pertencendo, né, a uma igreja. Entenda isso? Entende isso? Você entende? Você pode passar a vida pertencendo a uma igreja, uma religião, entendeu? E nada adianta se você não nascer de novo. É a palavra de Deus que nos mostra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta. Entendeu? Se não nascer de novo. E você já parou para pensar? A nossa consciência, ela não deixa a gente se enganar, né? Porque às vezes você pode perguntar para a pessoa assim, ei, você tem certeza da tua salvação? Pergunta para qualquer pessoa. Tanto os religiosos, né? Entendeu? Como os crentes, né? Você vai receber duas respostas. Você vai receber uma resposta de que, se eu fizer por merecer, entendeu? Aí se você perguntar para uma pessoa que realmente nasceu de novo, glória a Deus,
que realmente vive a vida com Cristo, que ela tem consciência, ela tem certeza, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então há essa possibilidade do Espírito de Deus testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que é isso? Isso é pela fé. Amém? Isso é por fé, não é por invenção humana. Não é por uma faculdade humana. Não. Amém? Então, duas respostas você pode se deparar com essas duas respostas. Se você perguntar para alguém, você tem certeza de sua salvação? Duas respostas vai vir. Uma delas vai vir. Aliás, dessas duas respostas vai vir para você. A primeira vai ser, se eu merecer, né? Será que eu mereço? Então, automaticamente, a própria pessoa, antes dela responder, ela responde para ela mesma. Ela vai lá dentro dela e aí ela vem com a resposta: se eu merecer, se eu fizer por merecer. Mas essa resposta não está certa. Glória a Deus. Por que não está certa? Porque a palavra de Deus diz que ela é luz. A palavra de Deus é luz para o meu caminho. Salmo de número 119, versículo 105. Então, essa resposta não está certa. Papai. Glória a Deus. Ela não está certa, por quê? Porque a Bíblia diz é luz, e o que é luz é luz. Imagina, a palavra de Deus, ela é muito mais luz do que o sol. O próprio Deus, que é o dono da palavra, a palavra dele vem dele. Foi ele quem fez o sol. Imagina a luz do sol, que você não contempla, não consegue contemplar a luz do sol. Você consegue contemplar a luz do sol? Não. Agora imagina o quanto é mais luz, o quanto é mais poderosa, né? Esta palavra, que a Bíblia diz que ela é luz, muito mais luz do que o sol. Então ela te revela. É a palavra de Deus que nos revela, né? E a Bíblia diz isso lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, né? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a resposta é fazer por merecer, não tem como, não é resposta, não está correto. Glória a Deus. Por quê? Porque a resposta é: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a resposta certa é sim. Amém? É sim. Então você vai se deparar com essas duas respostas. Se eu fizer por merecer. Então você já sabe que é de um coração duvidoso, de uma pessoa que não tem certeza. Mas também você vai poder se deparar com uma resposta daquele que realmente tem a certeza. Ele vai dizer: sim, eu tenho certeza, convicção, porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aí a pessoa vai ser sincera, né? Então a palavra de Deus, ela é luz, ela nos mostra, ela nos revela. Amém? Então você pode passar a vida inteira pertencendo a uma igreja, a uma religião, e de nada vai adiantar se você não nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos, né? E a tua consciência não vai conseguir te enganar. Então você precisa compreender o quanto precisa de Cristo. E a religião não resolve isso. Somente a palavra genuína de Deus. Glória a Deus. Somente a palavra genuína de Deus. Você quer ver? Quando, lá no livro de João, capítulo 6, versículo 63, né? A palavra de Deus nos mostra que ela é luz. Essa palavra, ela é vida. Essa palavra, ela é espírito. Amém? E no versículo 66, né? A Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz que Pedro, né? Um dos discípulos, Pedro, virou para Jesus e disse: para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então Pedro, ele compreendia
Amém? Ele já compreendia a palavra de Deus. Então, olha só, existe esperança, entendeu? Para nós pecadores. E essa esperança é nascer de novo. É um novo nascimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a primeira razão da palavra de Deus vir aos nossos corações é para mostrar de fato quem nós somos. A segunda razão, o segundo propósito é que há uma esperança para mim e para você. Há uma esperança para toda a humanidade. E essa esperança, ela está em Cristo. O nascer de Deus, olha só, um novo nascimento, ele começa com uma decisão. Glória a Deus. Glória a Deus. Com uma decisão. Você pode ver o homem, os dois homens que estavam ao lado de Jesus, os dois ladrões. Amém? Foi óbvio que ele declarou, não quero, eu não acredito. Entendeu? Se tu é realmente o Filho de Deus, então mostra para mim. Amém? Tá lá, tá escrito na palavra de Deus. Mas o outro, ele abriu o coração, né? Ele abriu o coração para aquela verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Então você viu a diferença? Amém? Depende de uma decisão nossa. Então a semente da palavra de Deus, ela é plantada. Como é que isso acontece, o novo nascimento? A semente de Deus, a semente da palavra de Deus, ela é plantada em nossos corações. Glória a Deus. Ela é plantada, ela é como uma semente. E Jesus falou isso no livro de Mateus capítulo 13, né? Que a palavra de Deus é como uma semente. Olha aí, mais uma comparação da palavra de Deus, como uma semente. E a semente, ela tem poder para germinar. Então, a palavra de Deus, ela é como uma semente, ela é plantada em nossos corações, na sua alma morta. Amém? Onde é que está isso? Efésios capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 3? Glória a Deus. Você está entendendo a palavra? Amém? Glória a Deus. Deixa que essa palavra entre no teu coração. Deixa ela entrar agora. Deixa. A mudança em nossas vidas apenas pela palavra de Deus. Então ela é como uma semente que vai germinando dentro de nós. Mas o coração tem que se abrir. O coração tem que deixar essa palavra trabalhar. Você quer ver? Efésios capítulo 1. Essa palavra trabalha numa alma morta, na nossa alma morta. Porque Jesus, ele nos encontrou nos nossos delitos e pecados. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Estão distantes da glória de Deus. Precisa. Vamos lá. Efésios 2, versículo 1 em diante. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Amém? Então, olha aí com a palavra de Deus nos diz. Essa é a palavra de Deus, ela nos mostra a nossa condição. Então, o nascer de novo, ele começa com uma decisão. Amém? E por isso que é individual. Não basta eu estar dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, uma denominação. Não basta. E dizer, não, agora eu estou salvo porque eu estou numa denominação. Agora eu estou salvo porque eu levantei minha mão um dia e entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Tem que haver um processo dentro da tua vida. Glória a Deus. Amém. E esse processo, ele é contínuo. Até Jesus voltar ou até Jesus te arrebatar. Amém? Te levar, amém, te chamar para outra vida, para a vida com ele, a vida do outro lado desta. Amém? Então, o nascer de novo, ele começa com uma decisão. Então, a semente da palavra de Deus, ela é plantada na sua alma. E ela mostra, então, olha só, ela mostra, então, como você é, do jeito que você está, e na sua decisão, se você aceitar, essa palavra, ela vai germinar. E ela só vai germinar por Deus, é Deus que vai germinar. É Ele que faz germinar. Por isso Jesus disse que ninguém vem a Ele se o Pai não enviar.
Você quer ver como é que ele germina essa palavra? Eu quero ir com você em Efésios, nós já estamos em Efésios, né? Capítulo 4, versículo 24, 23 em diante. 21, vai lá, pode ler o 21. Se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a ele, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Amém? Não dá pra gente ficar com as duas vidas. A velha vida, amém? E a nova vida que Jesus quer nos dar. Você viu? Então nós temos que desfazer essa velha vida. Querer se desfazer. Amém? Da velha vida. Continua. Então, para se construir uma nova casa, a gente vai ter que derrubar a velha. É ou não é? Continua. Agora suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Amém? Tenho que explicar aqui? Não tem. Amém? Então, é Jesus, é Deus, é quem tem uma outra versão também que fala que é Deus quem te dá a vida, é Ele que gera essa nova vida dentro de você. É o 24, versículo 24. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus. Meu Deus, olha aí. Amém? Então essa semente ela é lançada, a palavra de Deus é lançada no teu coração e quem vai germinar, quem vai fazer germinar essa semente é Deus, é o próprio Deus. E então Deus chama você da morte para a vida. Amém? Ele te chama para a vida, para que você saia da morte e então você se torna vivo para Deus. Amém. Amém? João 5, versículo 24 e 25. É bom que a gente leia esses versículos. Amém? Que uma palavra confirma a outra, né? Vai sempre confirmar a outra. João 5, 24, versículo 25. Eu digo sinceramente a vocês. 5, 24. 5, 24. Eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me Meu enviou, Deus, tem a vida eterna e jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus. O 25 também? Eu declaro solenemente que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Amém? Então, não se engane. Vai ter os que não ouvem e vai ter os que ouvem. Jesus disse isso, que ele sabia muito bem quem era que cria e quem era que não cria. Amém? Ouvir no sentido de crer, a palavra está afirmando aqui. Esse ouvir é no sentido de crer, de aceitar. Então, não tem nada que você possa fazer com a sua própria sabedoria ou capacidade, amém? Para sair da sua alma morta. Não tem nada. Não tem nada que você possa fazer. Você pode até tentar inventar, entendeu? Que o homem hoje, você pode ver que existe a filosofia humana, amém? Na tentativa de se tornar bom, da pessoa se tornar boa, mas para Deus não cola, isso aí não cola. Eita, olha aí. Amém? Isso não cola, não. Isso é mentira. É mentira. Então você vai ver muita filosofia humana, que você vai fazer caridade, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, para você poder tornar a tua alma boa. Ei, o problema é na alma. Quem fez você? Quem fez a tua alma? Quem fez o teu espírito? Quem fez você? Foi o homem? Foi o ser humano? Você não foi criado por você mesmo. Então, para que você seja resolvido, transformado, mudado numa nova criatura, não pode ser por você. Não pode ser pela nossa própria capacidade. Acorda, sai da mentira. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos continuar. O que é a palavra de Deus? 1 Pedro 1, 23. Amém? Então, não basta eu estar numa igreja. Porque vocês foram regenerados, não por meio de uma semente, Meu Deus, que morre, mas por meio da palavra de Deus viva e permanente. Amém, glória a Deus. Toda semente, toda sabedoria que vem do ser humano morre. Morre.
Entendeu? Por quê? Porque vem da morte. Lembra? Todos pecaram, distantes estão da glória de Deus. Como eu posso ser regenerado por uma sabedoria de um homem que está separado, distante de Deus? Só tem uma maneira de você entrar para o novo nascimento. Jesus disse isso para Nicodemos. A palavra de Deus nos diz que se eu não nascer de novo, não posso ver o reino de Deus. E eu só posso nascer da palavra de Deus. Glória a Deus, é a palavra de Deus que me dá vida. Então, 1 Pedro 1,23, você viu aí. Efésios capítulo 2, você viu também. Capítulo 4, versículo 21 ao 24. Despojeis do velho homem. Amém? Se revista do novo, que é gerado por Deus. João 6,63, versículo 65. Ninguém é levado a Cristo a não ser por Deus. Amém? Se Deus não o atrair. Isso significa que tem uma vida em Cristo, que nós temos uma vida, há uma vida em Cristo. Amém? Amém. Há esperança para nós pecadores. Você precisa de algo a mais do que apenas perdão. Amém? Eu preciso de algo a mais do que apenas perdão. Você precisa de vida dentro de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, já pedi perdão a Deus, já fui numa igreja, entreguei minha vida para o Senhor Jesus, levantei a mão ali. Não, isso é engano. Isso é um engano. Então, o novo nascimento é a vida de Deus dentro do ser humano. Amém? O novo nascimento é a vida de Deus dentro do ser humano. O novo nascimento é a vida de Deus dentro do ser humano. Então, a Bíblia primeiro nos mostra como estamos. Depois ela nos mostra que há uma regeneração, amém? Por meio de Cristo na nossa alma morta. Há uma regeneração por meio de Cristo na nossa alma morta. Então a regeneração, ela não vem pela filosofia secular. Ela não vem, olha só, ela não vem pela semente humana. Ela vem pela semente de Deus, que é a palavra de Deus. Amém? Ela vem pela semente de Deus, que é a própria palavra de Deus. Amém? Dentro do ser humano. E existe no mundo hoje sementes falsas. Entende isso? Sendo plantada dentro das pessoas. Sementes que são evangelho da prosperidade, entendeu? Do conformismo. Mas Deus, olha só, Deus, ele tem a semente verdadeira para cada um de nós. Essa semente é Cristo. 1 Pedro 1, versículo 23. Vamos ler de novo? Porque vocês foram regenerados, não por meio de uma semente que morre, mas por meio da palavra de Deus vive e permanente. Meu Deus! Glória a Deus! Nós fomos regenerados, não por uma semente que morre, mas pela semente da palavra de Deus. Nenhum sacerdote pode te dar vida, somente Cristo. Nenhum sacerdote pode te dar vida, somente Cristo. Vamos lá? Mateus capítulo 13. Amém? Mateus capítulo 13. Versículo 1 em diante. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, desceu para a beira da praia, onde logo se ajuntou uma multidão tão grande que ele entrou num barco e ensinava dali, enquanto o povo ouvia da praia. Jesus usou muitas parábolas em seu sermão, tais como esta: um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava a semente pelo solo, uma parte dela caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque tinha pouca raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas novas. Mas outra parte caiu em solo bom e deram uma colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes aquilo que ele tinha plantado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pode continuar. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas difíceis de entender? Então 19, ele explicou. 19.
O caminho onde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino, não entende. Então o maligno vem e arranca a semente do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem, recebe com verdadeira alegria. Porém, ela não tem muita profundidade em sua vida e as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da fé, ele a abandona. O terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele não produz fruto. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e entende, e dá uma colheita de 30, 60, 100 vezes o que foi plantado. Amém, glória a Deus. Ó, eu preferi ler todo esse texto aqui para que a gente possa entender. Então veja só, pense comigo, vem comigo. Para que os frutos de Deus venham para fora através de nossas vidas. Amém? Lembra, o que é a palavra de Deus? Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Então, para endireitar o meu caminho, para me transformar, por quê? Porque a palavra de Deus já me mostrou quem de fato eu sou. Entendeu? Quem de fato eu sou. Então, para que eu possa viver uma nova vida com Cristo e venham os frutos para fora, e o mundo veja os frutos de Cristo em mim, amém? Os frutos do Espírito Santo em mim, você está entendendo? Para que o mundo veja de fato que eu fui transformada, que eu fui mudada, porque é preciso, Jesus disse que a nossa luz tem que brilhar diante dos homens, amém? Não é luz de ouro falso, não, é de ouro mesmo, verdadeiro, de pessoas transformadas, mudadas por Cristo, amém? Que tem muita luz aí falsa, entendeu? Então, para que haja realmente verdadeiros frutos na minha vida, porque a Bíblia diz que nós temos que mostrar frutos dignos de arrependimento, que realmente nos arrependemos. Então, para que esses frutos venham para fora, não tem palavra melhor aqui da gente entender do que esse texto aqui. Amém? Da parábola do semeador. O semeador é o mesmo, a palavra é a mesma, só que caíram em terras diferentes, em lugares diferentes. O que Jesus falou, que a palavra dele é vida. A palavra de Deus é vida. É espírito. Ele diz, mas que o problema é que há alguns de vocês que não creem, não aceitam. Você quer ver? A gente vive muitos falsos evangelhos, muitos falsos, muita falsa palavra. Eu estava pregando, eu ando, eu sou chamada, às vezes sou chamada para me pregar em determinados lugares. Estava pregando numa igreja há pouco tempo, entendeu? Pregando. A pastora ali, o pastor falando para mim, olha, cuidado com o horário, entendeu? Porque meu povo aqui ouve a palavra, eles têm paciência para ouvir a palavra somente 1 hora. Ou 1h30. Tem igreja que é 1 hora e meia. Você está entendendo? Sabe, querido, isso é evangelho falso. Vou falar uma coisa para vocês. Você sabia que nosso culto aqui, os cultos aqui, a gente prega a palavra, ensina 2h30. O culto, aliás, não é 2h30 a palavra, mas o culto, vamos dizer, o culto em geral. 2h30, querido, está me ouvindo aqui. 2h30, ó, 2h30. Termina o culto, o povo não quer ir embora para casa, ainda diz assim, nossa, já terminou o culto, foi tão rapidinho. Você está entendendo? Sabe, Jesus, Deus, ele procura o terreno certo para semear a palavra dele. Deus não é bobo, não. Semear a palavra dele. Amém? Você entendeu agora? Está aqui, ó, o texto está explícito para nós. A Bíblia diz que ele, que é a semente, o semeador semeou, mas só um terreno Deus pôde trabalhar. Você viu qual é o problema? O problema é que a semente, ela cai. Há esperança para o pecador, mas o pecador que quer ser mudado. Há esperança para o pecador neste mundo. Mas saiba, entenda isso, o pecador que quer ser mudado. Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, ele deixa ao teu critério. Você é salvo se você quiser.
Amém? Amém. Então, para que o fruto de Deus venha para fora, através de nossas vidas, da minha vida, da sua vida, depende da semente brotar. Entendeu? Amém. Por quê? Porque Deus só pode trabalhar com a nossa permissão. Então, veja só, a remissão, a ressurreição de nossa alma, da nossa alma morta, tem que acontecer. Para finalizar, eu vou em dois textos aqui com você. Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19. A ressurreição de nossa alma morta tem que acontecer. Tua casa espera por isso, teus filhos esperam por isso. Amém? Se a palavra de Deus é a luz para o meu caminho, é luz para o nosso caminho, então eu só vou ser mudada através da palavra de Deus. Amém? Para eu ser a mulher que Deus quer que eu seja. Lembra, a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela só edifica, ela não derruba. Amém? Ela não destrói, ela só edifica, mas precisa da luz da palavra de Deus. Você quer ver? Tua casa precisa de você transformada por Jesus. Tua casa precisa da tua vida transformada. Teus filhos precisam, teu casamento precisa de uma vida transformada. Amém? O mundo precisa de você, transformado por Cristo. Entendeu? Então vamos lá? Romanos capítulo 8, versículo 19. Se eu não for transformada, o que será de mim? O que será da minha casa? O que será do meu casamento? O que será da vida dos meus filhos? Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Glória a Deus. Sabe o que significa a ressurreição de nossa alma? É para que o mundo possa ver a manifestação do céu, da glória de Deus, através de nossas vidas, transformadas por Cristo. Mas tem que haver um querer, uma decisão. Amém? Vai, continua nessa vida que você está continuando, que você continua, né? No evangelho faz de conta, fajuto. Entendeu? Não, o verdadeiro evangelho é a luz de Cristo, transformando as nossas vidas, mudando as nossas vidas. É tipo, sabe, eu costumo dizer assim, é tipo você matar a cobra e mostrar o pau. Tá aqui, ó, matei a cobra e tá aqui o pau e a cobra. Amém, glória a Deus. Nossas vidas têm que ser transformadas. Eu ouvi um testemunho agora mesmo, quando eu vinha para um momento de oração. Gente, eu não posso deixar de contar. Eu encontrei um homem, uma pessoa que totalmente perdida, sem Jesus. Faz 2 dias que ele se encontra com o Aloísio, o pastor Aloísio, meu esposo. 2 vezes que ele se encontra. Eu ouvi. Ele disse assim, você não sabe, pastora. Você não sabe o quanto a minha vida tem mudado. Gente, 2 dias. O quanto a minha vida tem mudado da água para o vinho, depois que eu encontrei este homem que pregou o evangelho para minha vida. Se ele disser que eu caminhe 10 milhas, eu vou caminhar. Eu até brinquei com ele, então leve meu esposo também para caminhar com você. O que ele disser para mim fazer, sabe? De quem que veio essas palavras? De uma pessoa que nunca ouviu o verdadeiro evangelho. Ele está ouvindo pela primeira vez, só tem 2 vezes que ele ouve. Meu Deus, eu fiquei assim maravilhada de ouvir isso. Imagina meu esposo, né, que ele está clamando por almas. Ele diz, Senhor, me dá almas nessa cidade, ou então eu morro. Glória a Deus, aleluia, amém. É o que diz em Isaías capítulo 53, versículo 12, acho que é o 12, que Deus verá a recompensa do sacrifício de Cristo na cruz. Ele quer ver a recompensa do sacrifício do seu próprio filho na cruz. E você acha o quê? Ele quer ver em mim, ele quer ver através de você, ele quer ver através de mim. Amém. Então, se nós não formos para a ressurreição da nossa velha alma, da nossa alma morta, como diz em Efésios capítulo 2, que nós estávamos nessa condição. Não vem para cá me dizendo que tu tá bem, que tu mostrar fruto.
Amém? São os frutos que mostram que estamos bem ou não. Amém? Eu não tenho medo de te dizer isso, porque é a própria palavra de Deus que nos mostra. Mostra para mim, mostra para você. Você quer ver? Romanos capítulo 15, capítulo 14 em diante. Nós vamos ler para a gente finalizar, tá bom? E eu acredito que se você começar a ouvir essa mensagem, se você ouvir essa mensagem do começo, você vai querer ouvir ela do começo ao fim. E não tem negócio de, eu quero ouvir só um pouquinho porque eu não tenho tempo. É esse o problema, porque Jesus não faz a obra na minha vida, na sua vida, porque nós não damos tempo para Ele fazer. E só tem um meio dele fazer, se você ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas para crer tem que ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Vamos lá? Vamos ouvir? Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante. Pois todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, nos dizendo que somos realmente filhos de Deus. Meu Deus, glória a Deus. E se somos seus filhos, então somos herdeiros, cordeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Amém? Glória a Deus. Entende isso? Então não tem evangelho de prosperidade a não ser pela cruz, pela uma determinação de receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se despojar do velho homem e deixar que Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, amém? Transforme você pela semente da palavra dele, que ele mesmo vai germinar dentro de você. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. E vamos para a próxima. Aguarde a próxima palavra. Em nome de Jesus.